Olá, pessoal, tudo bem? Terceira situação de aprendizagem do segundo bimestre, apostila do aluno. Vamos falar sobre sequências recursivas e não recursivas. É uma matéria bem gostosa, bem fácil de fazer e eu tenho certeza que vocês não vão ter dificuldade para resolver as atividades que ficarão como avaliação para essa situação, tá? Então vamos juntos ver o que nós preparamos para o estudo dessa semana. Então a gente vai começar com sequência recursiva e não recursiva, e os objetivos que nós vamos trabalhar é identificar a regularidade, uma sequência numérica, e representar sua lei de formação, apresentar o conceito de sequência numérica, incluindo as sequências figurais, e identificar uma sequência recursiva e não recursiva. E por fim, construir um algoritmo por meio de um fluxograma que permita obter uma sequência, tá? Essas habilidades que nós vamos trabalhar são essas duas que estão aí abaixo, que é identificar a regularidade de uma sequência numérica não recursiva e construir um algoritmo por meio de um fluxograma e identificar a regularidade de uma sequência numérica recursiva e construir o algoritmo. Então, são duas coisas parecidas que nós vamos fazer, é identificar a regra e construir um algoritmo tanto para uma sequência recursiva quanto para uma não recursiva. Vamos ver o que é cada uma das duas mais detalhadamente a seguir. Então, veja aí, pessoal, ó, uma sequência recursiva quando um termo depende dos termos anteriores. Veja aí no exemplo a seguir. Olha lá, nós temos, está um pouquinho ruim para visualizar, deixa eu ver se eu dou uma aproximada aqui para vocês. Bom, o que a gente tem aí? Na primeira figura eu tenho um bloquinho, na segunda eu tenho dois bloquinhos embaixo desse primeiro bloquinho, então está dando 3 bloquinhos. Na terceira figura, eu coloco mais 3 bloquinhos embaixo. Então, fica 1, 2, 3. Na terceira figura, então, ficou um bloquinho, 2 e 3. Aí, para a quarta figura, o que eu adiciono? 4 bloquinhos embaixo. Então, descubra qual que vai ser a próxima figura. Como que vai ser a próxima figura aí? É só imaginar que eu vou pegar essa quarta figura e colocar quantos bloquinhos embaixo? 5, né? Então, o que você percebe? Que para eu construir o próximo termo aí, eu precisei do anterior, certo? Então, o que eu quero que vocês percebam aí? Quero que vocês percebam que se eu não tiver o termo anterior, eu não conseguiria a próxima figura aí. Próxima figura eu vou colocar aqui embaixo 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos. E aí eu repito essa mesma figura aqui em cima, certo? Isso é uma sequência recursiva. Vamos agora para o próximo caso aí que nós vamos estudar. Uma sequência não recursiva quando um termo qualquer não depende dos termos anteriores. Então, olha para a sequência que está aí na tela. 1, 3, 9, 27 e assim por diante, até que chegue em 2137, e aí lá no final fala que é 3 elevado a n. O que a gente nota então? Que é uma sequência construída com a seguinte regra, 3 elevado a n. Então, olha o que acontece ali na tela. 3n, peraí, 3n é a regra. Eu coloco no lugar do n, eu coloco 0. Todo número elevado a 0 é 1. Então, eu descobri que o primeiro termo da minha sequência é 1. Depois, se o n for 1, que é o próximo termo, o que vai ter? 3 elevado a 1. 3 elevado a 1 é 3, que é o segundo termo da minha sequência. Se eu colocar no lugar do n 2, eu vou aumentando a minha sequência. 3 elevado a 2 é 9, é o terceiro termo da sequência. E se eu colocar no lugar do n o 3, vai ficar 3 elevado a 3. 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 vezes 3, que dá o quê? O 27 que tá ali. Então, essa é a regrinha de formação da minha
sequência. Eu precisei do anterior para poder construir o próximo. Por exemplo, se eu falar para vocês qual que vai ser o valor para n igual a 10. Vocês vão colocar 3 elevado a 10 e vão fazer 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 10 vezes. Cuidado que não vai dar 30 não, viu, pessoal? Vai dar muito, muito mais que 30 esse número aí. Podemos até ver. Espera só um instante que eu vou dar uma pausa aqui para a gente poder chegar no valor. Então, 3 elevado a 10, deixa eu colocar aqui claro para vocês que 3 elevado a 10 seria o quê? 3 vezes 3 vezes 3, 10 vezes, que dá 59.049, certo? Vamos para a próxima etapa. Vamos então entrar na situação de aprendizagem 3, lá da apostila, página 65, tá? Nós vamos ampliar o conhecimento sobre sequência. Então, vai escrever, cada um de vocês, no caderno ou na apostila, se tiver espaço, 2 sequências diferentes e indicar a regra de formação de cada uma delas. É o gosto de vocês, pessoal. Por isso que eu deixei essa atividade como atividade para ser entregue. Depois que a gente conversou tudo, vocês podem ver que a gente pode construir a sequência que nós quisermos. Eu vou para a lousa para mostrar para vocês um exemplo. Para a gente falar um pouco melhor sobre sequência recursiva e o termo geral de uma sequência, vamos entender, antes de mais nada, algumas nomeações que a gente costuma dar nessa parte da matéria que se chama álgebra. O que nós estamos estudando aqui, gente? Nós estamos estudando a matéria que eu mais acho interessante na matemática, que é a álgebra. Bom, e o que a álgebra faz, pessoal? Ela trabalha muito com equações. As equações e as inequações, que são alguns dos trabalhos da álgebra, elas usam uma coisa que a gente chama de incógnita. Vou abreviar aqui, tá? A incógnita. E o que é a incógnita? Eu posso pensar bem no termo literal da palavra incógnita. Quando eu falo o que fulano está pensando é uma incógnita, quer dizer, é uma coisa desconhecida. Então, uma incógnita representa um número que no lugar dele eu coloco uma letra para representá-lo, tá? Então, isso é o significado de incógnita na matemática. É um número que no lugar eu coloco uma letra, tá? Bom, chegamos agora no raciocínio que nós vamos usar nessas aulas de sequências e regra geral de sequência, que é o seguinte. A gente usa muito o termo geral. Então, vamos pensar assim, ó. Estou pensando num número. Pensei em um número qualquer. Então, eu pensei em N. Esse N quer dizer o quê? Um número qualquer. Pode ser qualquer um. Pode ser 100? Pode, mas pode ser 0. Pode ser 0? Pode, mas pode ser menos 30? Pode. Então, quando eu falo que N é um número qualquer, eu estou fazendo um negócio muito interessante na matemática que se chama generalização. E o que é encontrar a generalização? É encontrar uma regra que sirva para qualquer situação em que eu tente encaixar essa generalização. Então, vamos pensar assim, ó. Quando eu tô falando de uma sequência, e nós estamos estudando sequência numérica, eu tô falando de termos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que isso aqui é? Ah, professora, é a sequência dos números naturais. Tudo bem. Ah, faltou o 0, porque se é a sequência dos naturais, começa no 0. Tá. O primeiro termo dessa sequência é o que eu chamo de A1. É o primeiro termo da sequência. Eu dei o nome de A. Podia ser B? Podia, mas a gente costuma usar A.
O segundo termo é o A2, o terceiro, o A3, A4, A5, A6 e assim vai. Tá, e qual que será que é o termo genérico? Qualquer um, é o AN, tá? Então, pensa comigo, quando eu estou generalizando na sequência numérica, quer dizer que eu quero encontrar qualquer termo, a regra para encontrar qualquer termo, eu uso AN, tá? Muito bem, isso é a forma de nomear os termos da sequência. E agora, vamos pensar uma forma de encontrar os termos dessa sequência, tá? Vamos lá. Pensando nessa sequência na tela, 2, 4, 6, 8, 10. Essa sequência é dada pela sequência dos múltiplos de 2. Eu tô contando de 2 em 2. Então, se eu precisasse encontrar uma generalização, uma forma para encontrar qualquer termo, eu diria o seguinte: a forma para encontrar qualquer termo, que é o AN, é pegar a sequência numérica que começa 1, 2, 3, assim vai, e multiplicar por 2. 2n ou n vezes 2, que é a mesma coisa. Aí eu digo para vocês, ó, o A1 é o primeiro termo da sequência. O A1 é o primeiro termo da sequência. Então, eu penso que no lugar do n, eu troquei por 1. Em todo lugar. O lugar do n eu troquei por 1. Então, 2 vezes 1, 2. Eu achei o primeiro termo da sequência. Quando eu vou para o próximo termo da sequência, eu estou no A2. O lugar do n eu troco por 2. 2 vezes 2, 4. Vou para o próximo termo, eu troco o n por 3. 2 vezes 3, 6. E assim eu estou encontrando os termos dessa sequência, certo? Então, quando eu faço isso aqui, eu estou encontrando uma generalização, ou seja, uma regra geral, tá? E é muito isso que nós vamos fazer nessas aulas. Vamos falar um pouquinho de sequência recursiva e eu quero que vocês entendam junto comigo o que acontece com uma sequência recursiva. Eu vou pensar uma sequência, eu sei a regra de formação que eu estou pensando para formar essa sequência, mas eu quero que vocês entendam a construção. Eu pego uma sequência, no caso aqui eu vou pegar... Ah, professora, você está pegando a sequência dos números primos. Pode até parecer, mas o 9 não é primo. O 9 é divisível por 9, por 1 e por 3. Então, ele furou a regra. É uma sequência recursiva. E o que será que eu estou pensando? Vamos olhar. Eu estou aumentando 2 aqui, para cá também 2, para cá também aumento 2, aumento 2, aumento 2, certo? Certo, professora? Ah, então você está pegando a regra e fazendo isso aqui, a n é igual a o anterior, a n menos 1, e somando 2, professora? Vamos ver se eu estou fazendo isso? Se eu estiver fazendo isso, o que teria que ser, pessoal? Teria que ser o seguinte, na hora que eu pego o primeiro termo da sequência, o an-1, que é sempre o termo anterior, ele é o A0, certo? Mais 2. Ou seja, não tem o termo anterior aqui, ó. Seria 0. 0 mais 2, 2. Eu cheguei nele? Não, não cheguei. Então, o que acontece? Não está sendo simplesmente feito deste modo. O que eu estou fazendo é... Eu estou aumentando de 2 em 2? Sim, professora, estamos aumentando de 2 em 2. Então, vamos colocar que é 2n? Pode ser, professora, você manda. Não, não é assim. Vamos pensar qual é a regra que encaixa aí. Se eu colocar que a regra geral é AN igual a 2 vezes N, se eu pegar o primeiro termo, que é o A1, 2 vezes N, 2, teria que ser 2. Não é então, professora.
Mas e se eu somar 1 no resultado? Aí dá o 3 que eu queria, né, professora? Dá sim, ó. Se o AN que eu tô querendo é o A1, no lugar do N, eu coloco 1. Então, fica 2 vezes 1, 2. 2 mais 1, 3. Tá. Vamos pegar o próximo termo? Qual que seria o próximo termo? O A2. Ou seja, 2 vezes 2 mais 1. 2 mais 1, 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Achei o próximo termo. O A3 é igual a 2 vezes 3 mais 1. Multiplicação primeiro, 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Então, a regra de formação dessa sequência recursiva é 2n mais 1. Vamos pensar agora numa sequência que não é recursiva. O que é uma sequência não recursiva? Ela não precisa do termo anterior para eu identificar qual que é a regra de formação dessa sequência. Então, por exemplo, vamos pensar nisso aqui. 5, 10, 15, 20, 25 e assim por diante. O que vocês estão vendo? São números múltiplos de 5. Eu estou indo de 5 em 5. Essa sequência, ela é recursiva? Ela não é recursiva. Por quê? Eu não preciso do anterior para identificar o próximo termo, certo? Então, o que eu apenas faço? Essa aqui determina pra gente que ela é a sequência dos múltiplos de 5. Tá? Então, como que eu posso construir a sequência dos múltiplos de 5? 5n é a regra de formação. Por quê? Se eu pegar o primeiro termo, que é 5, eu vou falar que o primeiro termo, o primeiro termo, que é o AN, o N vale 1. Então, 5, esse 5 tá aparecendo S, deixa eu dar uma arrumada aqui, 5 vezes N. Se o N é 1, 5 vezes 1, 5. Se o N é o 2, é o A2, é o segundo termo. 5 vezes 2, 10. Se o próximo termo é o 3, N igual a 3. 5 vezes 3 igual a 15. Se eu falar, quero saber qual é o 20º termo dessa sequência, não tem problema, não precisa encontrar todos. O 20º é o AN, onde o N vai valer 20, é o A20, tá? Então, no lugar do N, vamos substituir por 20 na regrinha de formação. 5 vezes 20, 100. Então, o 20º número que é múltiplo de 5 que a gente vai ter nessa sequência é o número 100. Não é recursiva, não precisei do anterior. Eu não precisei achar o A19 aí, tá bom? Isso é a diferença entre recursiva e não recursiva.